Tu és tão bom, Tu és tão generoso, Senhor. E eu quero Te glorificar, Te engrandecer, Te adorar, Te exaltar através da proclamação da Tua palavra, através dos estudos que nós fazemos aqui, através do trabalho que eu desenvolvo, exaltando o Teu nome, chamando as pessoas para o Senhor, chamando as pessoas para o arrependimento, chamando as pessoas para a liberdade no Senhor. Eu Te louvo, Senhor, por tudo o que acontece na minha vida, por tudo que acontece comigo. Eu sou extremamente grato ao Senhor. Te glorifico, Senhor, Te exalto. Peço que, retomando os trabalhos hoje, peço que o Senhor continue confortando os nossos corações e nos sustentando nas Suas santas e poderosas mãos. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. É assim que eu oro, Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vamos devagarinho, retomar a vida. Não é fácil, mas vamos retomar a vida aqui, porque eu creio que o Senhor vai nos ajudar também a retomarmos aqui. Enfim, vamos que vamos, Vamos que não podemos parar. Irmão, irmã, hoje eu tenho recebido, na sexta-feira, muitas pessoas fizeram perguntas, acho que não sabiam, que eu não ia fazer a programação, até porque eu estava enterrando a minha mãe, Mas muita gente não sabia, então muitas perguntas chegaram no nosso WhatsApp e eu depois respondi a todas elas, não deixei de responder pergunta nenhuma, Enfim, e eu tenho observado, que as pessoas têm muita dificuldade em entender a Bíblia Sagrada. Isso eu já tenho observado há um bom tempo. E eu quero te ajudar a entender um pouco melhor a Bíblia. Pessoal do rádio, olha, não se engane. Não se enganem com essas falsas promessas. Pessoal do rádio, não se engane. Não se enganem com esses bicos doces que se propõem a resolver tudo na vida de vocês ou dizem que Jesus vai resolver tudo. Jesus não morreu na cruz
para resolver os nossos problemas existenciais. Jesus Cristo não morreu na cruz para curar a sua dor de cabeça, o seu câncer. Não. Jesus morreu na cruz para te salvar e me salvar. Entenda isso. Jesus não morreu na cruz para você arrumar emprego, para você vender a casa, comprar um carro. Você está entendendo? Jesus morreu na cruz para te salvar, para me salvar. Então, o que prometem, né? Vocês aceitam como verdade porque, infelizmente, vocês não leem a Bíblia. E eu não quero aqui ser deselegante, né? Mas não lê mesmo, porque uma pessoa que lê a Bíblia, medita, estuda, não aceita isso como verdade, sabe que isso é mentira. E eu quero ajudar você a entender a Bíblia. Veja bem, não entender a Bíblia é um problema sério. Agora, não querer entender, ter preguiça para entender, é morte. E quando eu digo de morte, eu não estou me referindo ao corpo que vai morrer, porque o corpo vai morrer mesmo, você entendendo ou não a Bíblia. Mas eu estou me referindo à morte espiritual. Então, eu tenho aqui uma ajuda para você entender. Uma ajuda, mas vai depender de você. Eu não tenho como estar junto a cada pessoa, auxiliando a cada um. Eu não tenho jeito. Não tem como isso. Depende de você ler. Primeira coisa, né? Vamos abrir a Bíblia. A própria Bíblia Sagrada. Abre aí no livro de Daniel. Velho Testamento, livro de Daniel. Capítulo 2. Vou ler versículos 20 e 21. Eu sei que quando a gente... eu sei que o tipo de programação que eu faço atrai pouca gente, porque as pessoas gostam daquelas programações que chamam para culto disso. Eu não vou fazer isso. Eu quero que as pessoas, porque é assim que Jesus agia, né? Venham para Jesus por aquilo que Ele já fez, que é, Ele já nos salvou. É claro que Ele pode fazer coisas infinitas, insondáveis, mas nós devemos nos aproximar de Jesus por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Este é o primeiro entendimento. Não é se aproximar de Jesus porque você está desempregado, porque você quer vender uma casa e está difícil. Entende? Então eu quero levar você a entender a Bíblia hoje um pouco melhor. Estou gravando para o YouTube, vai ficar lá. Estou gravando para o Facebook, vai ficar aí também esta ajuda, né? Você vai entrar lá no meu blog, pastormariofilho.blogspot.com.br, e lá você vai encontrar esse vídeo. Você vai entrar no meu Twitter, você vai encontrar esse vídeo. Você vai entrar no LinkedIn, lá vai encontrar esse vídeo. Está me entendendo? Por que, né? Para que você possa, através disso que vai ser dito hoje, melhorar o seu entendimento e não ser enganado, não ser iludido. Vamos ler junto? Se não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Daniel,
Ouvir a palavra de Cristo. Hein? Capítulo 2, versículos 20 e 21. Ó. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Irmão amado, irmã querida, olha, se você não entender a Bíblia, se você não tiver consciência daquilo que você está lendo e daquilo que você está entendendo, eu vou trazer uma informação para você. Você está perdido. Ah, mas então não tem jeito. Não, eu não estou dizendo que não tem jeito, estou dizendo que você está perdido. Mas você pode se encontrar, você pode ser achado pelo próprio Jesus, porque você leu aqui, é Cristo que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento. Primeira coisa, você vai ler a Bíblia, você precisa ter fé naquilo que você está lendo. Porque senão você vai ler a Bíblia como se você estivesse lendo uma revista. Veja, isto é, super interessante, enfim. A gente está lendo, a gente vai ler aquilo. Agora, a Bíblia nós temos que ler tendo fé naquilo que está escrito. Naquilo que está escrito. E a primeira coisa é ter fé. Segunda coisa, quando você está lendo a Bíblia, presta atenção nisso. Isso aqui é mais importante que culto de milagre, culto de... Isto é muito, infinitamente mais importante, porque isso existe. O restante é mentira. Aquele que está lendo a Bíblia com fé, é aquele que cresce na leitura e dá frutos. O que é crescer na leitura e dar frutos? É definir as palavras da Bíblia. Então, eu quando estou dando aula, ou estou pregando, enfim, eu digo, leia a Bíblia com um dicionário do lado. Porque qualquer dúvida de palavra, você vai lá, abre o dicionário, vê o que quer dizer realmente, não aquilo que você acha, mas aquilo que quer dizer aquela palavra, e você vai encaixar aquilo na frase, no texto e no contexto. Então, a primeira coisa é ter fé. A segunda é crescer, é dar frutos na leitura, definindo aquilo que está escrito, definindo bem aquilo que está escrito. Existe uma ciência de interpretação bíblica, ninguém aqui quer que você... Eu só quero que você entenda isso, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa fazer uma exegese da Bíblia. Interpretar pela exegese. Ah, mas o que é isso? Calma, não se preocupa com esta palavra e nem com a outra que eu vou usar, que é o contrário desta aqui. A maneira certa de ler é pela exegese, que é uma palavra grega. E a maneira errada de ler, que infelizmente a maioria das igrejas denominacionais fazem, é a
exegese. Porque a pessoa que lê a Bíblia debaixo da orientação da graça e do Espírito Santo de Deus, ela analisa, porque exegese é isso, é você analisar, interpretar e explicar aquilo que você leu. Porque a palavra quer dizer levar para fora, levar um entendimento daquilo que está escrito. Enquanto que exegese, né, é trazer para dentro, é dar uma visão do texto de maneira particular. Eu chegar aqui e querer que você entenda a Bíblia do meu jeito. Isto é exegese. E a exegese é querer que você entenda a Bíblia da maneira que todos devem entender, porque é da maneira que foi escrita. Eu não posso pegar um texto da Bíblia e querer fazer daquele texto algo que é bom, interessante para mim, ou algo que se encaixe naquilo que eu vou pregar. Não, eu tenho que pregar em cima do que está escrito, não pegar aquilo e encaixar no que eu vou falar. Então, aquela pessoa que quer ler a Bíblia, quer entender a Bíblia, ela lê e vai interpretar à luz do contexto. O que é o contexto? Contexto é o que? Aquele texto, aquele capítulo, quer dizer. O que está dentro daquilo que está escrito, aquilo é contexto. É o bojo, é o cerne, é o núcleo daquilo que está escrito. Eu não posso interpretar ao meu bel prazer aquilo que eu acho. Porque lá na igreja me ensinaram assim. Não importa, leia e interprete segundo aquilo que está escrito. Não venha ler já com a interpretação pronta. Porque senão não vai adiantar você ler. Depois que você leu, interpretou, né, fez a exegese, analisou, interpretou, explicou para você mesmo aquilo que você leu, aí se você quiser comparar com alguma coisa que você já ouviu, mas para ler, irmão, irmã em Cristo, pessoal do rádio, pessoal do Facebook, estamos ao vivo transmitindo pelo Facebook, pessoal do aplicativo, né? Leia, tenha fé, analise o que você está lendo, interprete à luz do texto. O que é? Mas como é que eu faço isso? É você comparar a Bíblia com a Bíblia. A Escritura só pode ser comparada com a própria Escritura. Você já pensou, se eu quiser comparar, por exemplo, a Bíblia Sagrada com as profecias de Nostradamus? Eu vou fazer uma anarquia na exegese, na análise, interpretação e explicação que está escrito, porque a Bíblia só pode ser comparada com ela mesma. O contrário eu posso fazer, eu posso pegar as profecias de Nostradamus e comparar com a Bíblia. Porque, aliás, dentro das profecias de Nostradamus são falsas, hein? São profecias falsas. Está cheio de coisa bíblica lá dentro. Mas o que eu estou dizendo para você é que a Bíblia só pode ser comparada com ela. Porque ela é um dogma. O que é um dogma? É uma verdade absoluta. Só ela é. Não é o que eu falo que é dogma. É a Bíblia que é a verdade absoluta. Tem certas coisas na Bíblia que não estão muito claras. Porque assim foram escritas. Então o que eu faço? Eu estou lendo a Bíblia e eu tenho que deixar que as passagens claras, transparentes da Bíblia,
interpretem para mim ou me ajudem a interpretar aquelas passagens que não são tão claras. Entende? Aquilo que é claro, é cristalino, é fácil de entender, vai me ajudar a entender aquilo que não é tão fácil. Porque eu não posso pegar aquilo que é menos claro ou mais escuro e interpretar do meu jeito. Eu tenho que usar aquilo que é claro para interpretar aquilo que é obscuro ainda para mim. São pequeninas regras. Se você puser em prática, você vai ver como é que qualquer texto parece que explode na sua frente e você entende. Eu não posso pegar uma passagem completamente confusa, e a Bíblia tem muitas delas, que só mesmo com a fé, com a ajuda, né, do Espírito Santo é que nós vamos entender. Com a exegese perfeita é que nós vamos entender. Eu não posso pegar uma passagem confusa e querer que ela interprete uma passagem clara, evidente. Senão eu corro o risco de criar falsos ensinos. O que está cheio por aí, gente. Olha, veja bem, sempre que a Bíblia tem muitas passagens que são alegóricas, né? Vem de alegoria. Tem muitas passagens que nos trazem maneiras de falar. Mas o que eu tenho que fazer a princípio sempre é permitir que o sentido literal daquilo que está escrito reine sobre o sentido alegórico, maneiras de falar. Primeiro é assim, primeiro é o sentido literal. Eu vou pegar uma palavra, primeiro eu tenho que entender o que essa palavra quer, o que ela está dizendo para mim. Não é já ir na fantasia, não é já ir, sabe, na parte espiritualizar tudo. Tem gente que está lendo a Bíblia espiritualizando tudo. Não, primeiro pega aquilo que é literal, porque ela está escrita. Primeiro o que é literal vai ter que ser primeiro daquilo que é alegórico. Entendeu? Quando você faz isso, você vai ver que a própria Bíblia permite que a Bíblia defina para você a sua linguagem figurativa. Quando você coloca primeiro aquilo que é literal, você vai continuar lendo, você vai ver que a própria palavra, a própria Bíblia, vai dar para você aonde é literal e aonde é figurativo. A Bíblia faz isso. A Bíblia é um livro divino, santo. Por causa disso que a primeira coisa para ler a Bíblia é ter fé. Se você não tiver fé, você vai fazer uma confusão, uma anarquia. Por que existem tantas pessoas, e eu conheci algumas delas, né, que contestam a Bíblia? Porque leem a Bíblia não com fé, mas leem a Bíblia como se fosse ler um livro de um autor qualquer. Não, a Bíblia é um livro divino. A Bíblia é Deus falando. A nossa capacidade de entender, a nossa capacidade é muito insignificante perante a grandeza que é a inteligência suprema, que é o próprio Deus. Por causa disso que primeiro nós temos que ter fé, nós temos que analisar, interpretar e explicar aquilo que eu estou lendo.
não é dar a minha explicação, mas olha, análise, interpretação, depois explicação. Mas primeiro fundamentado naquilo que o texto está falando, naquilo que as palavras querem dizer. Porque depois a própria Bíblia vai deixar que eu use a linguagem figurativa. Eu vou começar a entender, porque ela vai definir para mim, ela vai dizer para mim aonde é linguagem figurativa e aonde não é. E, pastor, mas é complicado. Não é complicado nada. É que as pessoas querem ler a Bíblia como se estivesse lendo o jornal, a notícia da internet. Não funciona, não dá certo, não é assim. Ler a Bíblia é ler uma carta que Deus escreveu para você. É ler um e-mail que Deus escreveu para você. Ler a Bíblia é ler um WhatsApp que Deus mandou para você. Não é o WhatsApp do seu amigo, da sua namorada, do seu marido, não. É de Deus. Você vai ler umas parábolas, né? Vai lá no Novo Testamento, está cheio de parábola. Jesus gostava de falar por parábolas. Você primeiro precisa entender o significado básico não queira entender, entenda a base daquilo que ele está falando na parábola. A base. Primeiro a base. Primeiro a base. Depois você vai para as partes um pouco mais altas. As partes mais altas são as coisas espirituais. Mas primordialmente, a hora que você está lendo uma parábola, vai na base. Na base. Aquilo que está mais rasteiro na palavra. Na parábola. Tem gente que já quer ler a palavra, quer ler a parábola já entendendo espiritualmente. Não, calma. Gente, Deus não tem pressa. Não tem pressa. Senhor, eu preciso disso para agora. Problema seu. Deus não tem pressa nenhuma. Pressa é uma coisa nossa. Pastor, eu vou começar a ler pelo Velho ou pelo Novo Testamento? Quando me perguntam, eu sempre indico que a pessoa comece a ler pelo Novo Testamento e até indico o Evangelho que ela deve começar a ler através do Evangelho de João. Mas aí vai chegar uma hora que a pessoa já leu o Novo Testamento e ela vai ler o Velho. Então a pessoa precisa, quando estiver lendo o Velho Testamento, entender que existe um paralelismo. Um paralelo entre o Velho e o Novo. Você não segue o Velho, mas tem um paralelo. Você pode ver que eles andam assim, ó. Olha, mas você segue o Novo, você não segue o Velho. Eu sempre digo, gente, vocês seguem quem? É porque nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Tudo bem, mas você segue Daniel? Aí, não, mas você segue Daniel? Responda para mim. Não, eu não sigo Daniel. Quem você segue? Jesus. Então, você está fazendo o jejum de um sujeito que você não segue? Tem coisas importantíssimas em Daniel. Nós acabamos de ler Daniel. Você vê que acabamos de ler o paralelismo entre o Velho e o Novo Testamento. Você só precisa saber que é um paralelo. Você tem que saber que é um paralelo, que todo o Velho Testamento anuncia no seu contexto a vinda de Jesus, o Messias. Isso você tem que saber. Se você achar que você vai lá porque não sei o quê, porque a cova dos leões, você vai começar a engrandecer situações e não vai engrandecer aquele que resolveu aquela situação. É este paralelismo do Antigo e do Novo Testamento. Você, quando você
está lendo o Velho Testamento, se você não entender isso, por que tem gente que não entende? Por que tem gente que é enganada? Por quê? Porque não consegue ver isso, olha, que a revelação na Bíblia, ela vem progressivamente. O que é vir progressivamente? Ela começa lá, uma revelaçãozinha, daí ela vem crescendo, uma revelação maior. Conforme você vai lendo, você vai vendo que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí vem em Jesus. Depois vem o Espírito Santo. Depois a revelação das últimas coisas. Você vê que ela é progressiva, ela cresce. Ela vai aumentando. E vai aumentando a dificuldade das pessoas entenderem. Por causa disso que você precisa ler com fé, fazendo uma análise, uma interpretação e uma explicação daquilo que você está lendo para você. E não se esquecendo, no Velho Testamento, aquelas pessoas tinham pouquíssimas revelações sobre Deus, sobre o Messias. Tanto é que elas viviam num sistema de sacrifício. Entenda isso. Não queira copiar aquilo que Jesus suplantou. Eu vejo aí gente fazendo campanha. Eu digo, mas como é que pode? Jesus é maior do que tudo isso e as pessoas estão fazendo essas coisas, que negando. Parece missa. Outra coisa, olha, preste atenção, por causa disso que tem que ter um dicionário. Você sabe o que quer dizer a palavra transição? Mudança. Acomodação. Né? Mudança. A coisa está assim, vai se acomodar diferente. Então, quando você estiver lendo os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, são os evangelhos. Você não pode se esquecer do seguinte: são livros de transição, são livros de mudança, são livros de acomodação para uma nova situação. As pessoas não, elas querem copiar o que está lá escrito. Porque Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Sim, curou, e ele pode fazer qualquer coisa, ninguém está negando isso aqui. Mas são livros narrativos também e de transição, de mudança. Aquele povo para quem tudo aquilo era levado naquela época era o povo do judaísmo. Por causa disso que os evangelhos e também o livro de Atos, o livro de Atos, na verdade, não é um livro doutrinário, é um livro de transição, assim como os evangelhos. É um marco do cristianismo, o livro de Atos. É antes e depois. Você entendeu isso ou não? O livro de Atos é como se fosse um ponto de corte, que os ingleses chamam de cut-off. Né? Ponto de corte. Antes do livro de Atos, por quê? Antes da entrega do Espírito Santo e depois da entrega do Espírito Santo. Senão, desculpa o termo, qualquer Zé Manete enrola. Vai falando um monte de bobagem e você vai ficando empolgado. Quando você tem essa noção, olha, peraí, livro de Atos e os 4 evangelhos são livros de transição, de mudança. Opa, eu tenho que saber. Mas então não é verdade? Claro que é verdade. Tanto é verdade que fazem parte da mudança. Mas você precisa saber. Você não pode se esquecer quando você vai ler, né? Olha aqui,
Você vai ler a Bíblia, primeiro, com fé. Segunda coisa, você vai ler com o dicionário do lado e cada coisa que você está lendo, você vai analisar, interpretar e explicar. Para você interpretar, você não pode se esquecer que a Bíblia é sagrada e entender isso, ela vive por dispensações, por tempos, por eras. Você não pode se esquecer disso. Por causa disso que a gente ouve aqui no rádio tanta bobagem. Mas, gente, olha, eu já falei isso. Na época da ditadura militar aqui no Brasil, tinha já falei, vou repetir. Tinha um escritor, ele escrevia num jornal da época que se chamava Pasquim, né? Stanislau Ponte Preta é o nome dele. Stanislau, os mais antigos vão se lembrar. E ele escreveu um livro, na época da ditadura, 67, 68, não me lembro exatamente a data, mas esse livro vocês encontram pela internet aí, chama-se FEBAPA. FEBAPA. O que quer dizer FEBAPA? Festival de Besteiras que Assolam o País. E hoje nós temos um FEBAPA bíblico, no rádio, na televisão. É um festival de besteira. É muita bobagem, é muita mentira. É muita gente fazendo aquilo que Jesus não fez e nem mandou ninguém fazer. Porque para você seguir qualquer um, você tem que sempre... Olha o que é analisar. Espera um pouquinho. Jesus fez isso? Ah, fez. Mas ele mandou a igreja fazer? Olha, isso é uma análise. Porque se ele fez, mas não mandou a igreja fazer, não é para eu fazer. Se ele não fez e também não mandou a igreja fazer, por que eu estou fazendo? Olha como é simples. Está vendo o que é analisar, interpretar e explicar? Paulo fez isso, mas foi Paulo que fez? Foi Paulo. Primeiro você tem que perguntar, analisar. O caso dos lenços de Paulo, por exemplo. Era Paulo que pegava os lenços, pedaço de roupa e distribuía para o povo? Não era. O próprio texto diz que não era. Paulo orava nos lencinhos, nos pedacinhos de pano para entregar para o povo? Não, o texto não diz isso. Então por que eu vou aceitar isso como verdade? Jesus falou para a igreja dar o dízimo. Jesus, quando deu o dízimo, ele deu para a igreja. Olha aí, analisando, interpretando e explicando. Não. Quando Jesus fala de dízimo, com quem que ele está falando? Analisando, interpretando e explicando. Ele não fez, não mandou eu fazer, por que eu vou fazer? Olha, por que as pessoas são enroladas? Porque elas não leem a Bíblia. A gente não pode construir doutrina. Doutrina é ensinamento. Naquilo que a Bíblia não fala nada. Por exemplo, uma irmã perguntou hoje para mim que numa determinada denominação muito grande aqui no Brasil, fundada lá em Belém do Pará, né? Todo mundo sabe qual é agora. Tem lá um rapaz de barba e o pastor falou que ou ele tira a barba ou não pode participar. Mas não está escrito isso. É doido. É doido. Está construindo uma doutrina em cima daquilo que a Bíblia não fala. A Bíblia ela quer saber se você está de calça amarela, barba, cabelo comprido, curto. Loucura! Coisa lá da cabeça, doente, fraca, anêmica, raquítica, desse pastor. Então a gente não pode construir doutrina, nem se alicerçar sobre aquilo que a Bíblia não fala. E para encerrar rapidamente,
para ler a Bíblia, não pode ir além daquilo que a Bíblia fala. A gente não pode ir além. A gente não pode tomar decisões. Não, a Bíblia está falando aqui desse assunto, então é isso mesmo. Mas ela está falando para mim, ou ela está narrando. Eu não posso ir além daquilo que está escrito. Por causa disso que eu tenho que analisar, interpretar e explicar. As pessoas vão além. A Bíblia não fala para não fazer, ou a Bíblia não fala para fazer, mas as pessoas vão além. Não vá além daquilo que a Bíblia está falando. Não mergulhe além da fronteira do que a Bíblia diz. Sobre esse assunto, o que a Bíblia fala? Ela fala, primeiro ela fala. E o que ela fala? Eu só posso ir até onde ela fala. Além disso, se eu for além disso, é coisa da minha cabeça, não é bíblico. Grato, Senhor, por tudo que o Senhor nos orientou, nos explicou, nos esclareceu hoje. Eu tenho certeza que isto que está gravado aí vai ajudar muita gente, mas muita gente, a abandonar essas falsas igrejas denominacionais, a não seguir essas pessoas doentes e anêmicas, raquíticas de conhecimento da palavra de Deus. E vai ajudar muita gente a ler e entender a tua palavra. É isso que o Senhor deixou para nós aqui escrito. Este recado de 66 livros que o Senhor deixou para nós. Graças, glórias eu te dou, Senhor. Fala conosco mais um pouquinho, Senhor. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.